sugiro que você acompanhe com atenção a entrevista que vamos exibir agora. Segue em Ribeirão Preto, São Paulo, o encontro de confinadores e recriadores da Scott Consultoria, com a cobertura do Canal do Boi. O nosso comentarista João Pedro Cuti Dias conversou com o analista de investimentos da XP, o Leonardo Alencar. Eles falaram da concentração de frigoríficos no Brasil, do preço da arroba nos Estados Unidos e da viabilidade do confinamento de gado aqui no país. Acompanhe. Estou aqui com o Leonardo Alencar, analista de investimentos da XP. Quando você faz uma análise dos frigoríficos, essa concentração cada vez maior no mundo, em poucas empresas no abate de bovinos, e aqui no Brasil hoje o CAD está analisando a compra de plantas por parte da Minerva do Marfrig. Como é que vocês avaliam isso em relação ao desempenho econômico dessas empresas? Acho que vale ter em perspectiva, quando a gente olha, por exemplo, o Brasil em comparação com outros mercados, o mercado americano é muito mais concentrado que o Brasil. Você tem praticamente 4 players que têm 80% do abate. Aqui no Brasil, os 3 grandes players, JBS, Marfrig e Minerva, eles têm um pouco mais de 40% do abate, então ele não é tão concentrado. E acho que vale lembrar que precificação do boi e precificação da carne é mais por oferta e demanda do que pela dinâmica do próprio frigorífico. Ele consegue ter as ferramentas, ele sabe utilizar todas as ferramentas, mas eles também estão aos sujeitos do mercado. Acho que o grande ponto é que quanto mais uma empresa, um frigorífico, diversifica geograficamente e diversifica entre outras proteínas, menos cíclico ele fica e isso garante que ele consiga crescer em todos os momentos. Isso tem sido o grande diferencial da indústria. Então, a Minerva expandindo para a América do Sul, a Marfrig indo para os Estados Unidos, a JBS entrando em outras proteínas e diversificando globalmente, isso fez com que elas continuassem crescendo e não ficassem tão dependentes do cenário do Brasil, que temos nosso desafio, seja risco Brasil, seja questão econômica também. Então, a diversificação acho que é o grande ponto da indústria de conseguir se manter em crescimento mesmo em ciclos mais desafiadores. Mas quando você vê, por exemplo, o Brasil hoje, você analisa a situação dos frigoríficos nos Estados Unidos, os balanços negativos, a falta de animais para abate, as questões climáticas que impactaram de uma forma negativa. E quando o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, está exportando 150% a mais nesses primeiros 3 meses, mas é uma carne muito barata, mesmo que seja recorte, é carne de $3.500 a tonelada, abaixo da média nacional. Não haveria uma transferência de resultado do Brasil para cobrir os problemas nos Estados Unidos? Acho que o primeiro ponto é, o Brasil exporta dentro de uma cota que não é uma cota do Brasil, é uma cota de outros países. Você tem países da América Central, por exemplo, que não tem o mesmo nível de qualidade ou mesmo competitividade. Então o Brasil deveria ter uma cota própria e maior, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Argentina. A Austrália tem uma cota muito maior, por exemplo. Então se a gente tivesse uma cota maior, talvez o Brasil não exportasse só esses produtos que chegam nos Estados Unidos tão mais barato. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que realmente o Brasil exporta uma carne mais magra. Então ele acaba acessando a indústria frigorífica americana que precisa de carne magra porque está sempre por conta dos abates. Mas depois tem um aspecto que é, hoje o que está caro mesmo é a carne dos Estados Unidos. Então o preço do boi dos Estados Unidos está muito alto, a carne dos Estados Unidos está muito alta. Se você olhar o preço do boi da Austrália, está muito mais próximo do Brasil do que dos Estados Unidos. Então hoje não é nem tanto que a carne do Brasil está barata, a carne dos Estados Unidos está atipicamente cara, pelo poder aquisitivo, pela condição econômica também. Então acho que a distorção acaba sendo mais Estados Unidos hoje do que Brasil. O Brasil deveria corrigir isso através de aumentar a cota, para conseguir exportar outros cortes, trabalhar a qualidade da carne do Brasil, média, não é muito boa. A gente tem carnes excelentes, mas a média brasileira precisa subir. E ao subir, a gente consegue eventualmente destravar outros mercados, exportar para outros mercados. Então tem alguns desafios dos dois lados. É que eu acho que a grande distorção hoje é o preço da carne nos Estados Unidos, o patamar em que está, que talvez seja até inviável. Hoje só o consumidor americano consegue pagar o preço da carne dos Estados Unidos. Agora tem um detalhe, quando você vê a qualidade, ela normalmente exige mais custos. Se você olhar o confinador perdeu dinheiro em 2023, perdeu dinheiro em 2022. Mas ele comprou o bezerro caro lá atrás. Mas tudo bem, mas ele não consegue, até que ponto ele vai conseguir trabalhar no vermelho? Porque pega Mato Grosso, que é o principal produtor do Brasil, você vê praticamente igual hoje o preço da arroba que ele vai botar em cima do animal, é maior, o custo é maior do que o preço de venda. A gente tem que lembrar que nosso setor é cíclico.
Tá? Então vai ter momentos que o ciclo realmente é ruim, que as margens vão ser piores, que eventualmente o volume de gado confinado também deveria cair porque as margens estão mais espremidas. Mas a gente tem que lançar a mão de todas as ferramentas disponíveis. 2023 foi um ano desafiador para o confinador, mas quem soube utilizar as ferramentas teve resultados melhores. Não foi todo mundo que perdeu dinheiro no ano passado, alguns ganharam dinheiro. Então a gente tem que lembrar, contrato futuro de milho, contrato futuro de boi gordo, seja para travar o custo do boi gordo na venda, seja para travar a compra do bezerro ou do boi magro, sabe? Fazer conta, sabe? Ter muito claro qual que é o custo do confinamento e às vezes o confinamento em si, como estratégia, como decisão independente, ele pode ter um resultado pior, mas dentro da estratégia da empresa, que seria a fazenda inteira, você tem muito mais intensificação de animais por área por conta do uso do confinamento. Aí a conta da operação toda melhora. Eu acho que, às vezes, o confinamento pode não ter dado dinheiro em 2023, não para todos, né? Mas ainda assim, quando você coloca a estratégia de intensificação de produção num período do ano para poder aumentar a carga de animais na pastagem ao longo do ano inteiro, o resultado tende a ser positivo. Bom, para fechar, você que trabalha numa empresa de investimentos, por que razão que não avança mais as operações de proteção de preço via bolsa ou via contratos de opções? Antes era por ausência das corretoras junto aos produtores. Hoje não, hoje você tem os operadores de vocês, os representantes de vocês nas principais regiões do Brasil. Mas por que, qual é o fator? As opções ainda tem pouco lançamento de opções, são caras, qual é o fator? Não, eu diria que você tem opções, tem futuro, você tem toda uma dinâmica que eu acho que é normal do setor. O que falta é o próprio produtor buscar essas ferramentas. Tá? O que eu acho que tem acontecido é criou-se uma aura de complexidade nesse campo de gestão de risco, gestão estratégica, de hedge, que o produtor às vezes fala, não, isso não é para mim. Isso é muito complexo. Eu costumo brincar, complexo é fazer inseminação artificial de tempo fixo. Tá? Fazer uma estratégia de hedge não é tão complexo. Precisa estudar, precisa entender como é que funciona, precisa começar pequeno, faz um ano, entende como é que funciona, incorpora aquilo dentro da produção e você começa a fazer todos os anos. Então é um processo de educação. O produtor precisa quebrar essa barreira. Ele criou realmente uma ideia de que é muito complexo e não quer nem aprender. Acho que aí que está um erro. Porque ele só usa mercado a termo. Na realidade, o mercado a termo ele dá escala para o frigorífico. É uma operação meio perigosa, né? O termo, sem dúvida nenhuma, você está deixando na mão do frigorífico uma informação valiosa. Mas você tem como usar o termo dentro da sua estratégia. Se um produtor de São Paulo, talvez o termo não seja ideal. Mas um produtor do Mato Grosso, o termo é a única ferramenta que ele tem de garantir a diferença de preço São Paulo-Mato Grosso. Ele pode fazer um termo e pode fazer uma operação na bolsa que garanta, se o boi subir mais, ele ganha na alta, mas se o boi cair, ele está travado na região. Então tem ferramentas para poder trabalhar isso. Pelo menos o seguro de custo, eu acho que seria importante ele fazer, né? Olha, meu custo é 220, se eu conseguir comprar uma opção aí por 218, me segurar, para não cair muito, né? Eu diria que o seguro, quem está em São Paulo, o seguro acho que é o melhor cenário. Quem está fora de São Paulo, fazer o termo e fazer uma opção de compra, que a gente fala, vai ter o mesmo efeito do seguro, mas você vai ter a opção de se o seu boi subir, você ganha dinheiro, se o boi cair, você está protegido. Acho que essa talvez seja a estratégia mais ideal para o produtor. São Paulo, opção de venda, fora de São Paulo, termo mais opção de compra. O efeito é quase que o mesmo. Eu acho que assim ele consegue garantir proteção para o custo e se o boi subir, ele ganha alta também. Obrigado, Leonardo. Isso é uma mensagem que o senhor e a senhora devem pensar. Fazer pelo menos o seguro de custo. Obrigado. Muito obrigado.